O cisto no ovário é uma bolsa cheia de líquidos que pode se formar no interior ou ao redor do ovário. Então vamos ver o que acontece aí segundo os estudos de Dr. Hammer, tá? O conflito biológico é uma perda, tá? Eu esqueci de colocar aqui perda profunda, não é qualquer perda, tá? Aí a gente diferencia qualquer perda, tá? Para cisto no ovário é uma perda profunda. O que é uma perda profunda? É uma perda de filho, é uma perda de avó, é uma perda de um animalzinho de estimação que você considerava como filho, é uma perda de alguém amado, tá? Eu já vi casos de casais se separarem, né? Mas aí nesse caso a pessoa não recebe como uma separação, mas sim como uma perda. Para ela desenvolver um cisto no ovário, ela tem que sentir como perda, não como separação, tá? Se ela sentir como separação, por exemplo, vai ser outra reação do corpo, que a gente costuma falar que dá lá na epiderme, né? Pode ser uma alergia, por exemplo, tá? Então, neste caso de perda profunda, tá? Profunda, vai entrar aqui o cisto no ovário. A gente vai entender como que funciona, tá bom? Então, olha só, o medo de perder uma pessoa querida já pode desencadear o conflito. O medo, tá? Inclusive, nesse caso que eu vi, o casal, ele nem tinha se separado ainda, mas era o medo da separação, medo da perda. E a pessoa já desenvolveu ali, já entrou, né? Já estava em fase ativa e depois resolveu, acabaram nem se separando, mas era medo de perder a pessoa, tá? Então, o mesmo vale para a perda de um animal de estimação. A gente sabe que hoje em dia, né, tudo que é considerado, que pode ser considerado como filho, né, nesse caso, mesmo que não seja seu biológico, mas se você considera como filho, você pode responder biologicamente, tá? É o amor que faz isso, né, com as pessoas. Então, é como se a gente estivesse ali com a energia conectada na pessoa, tá? As mulheres podem sofrer conflitos de perda após abortos espontâneos. Então, as mulheres podem sofrer conflitos de perda após abortos espontâneos. Às vezes, gente, a gente nem sabe, tá, que perdeu algum bebê. Hoje, por exemplo, 40% das gestações, elas são gemelares, mas as mulheres, elas perdem, né, esse gêmeo, e nem sabem, né? Eu, por exemplo, vim de uma gestação gemelar e sofri a minha vida inteira, né, com isso, fiquei em luto. É um luto que a gente sente, assim, é uma tristeza muito grande. Então a gente tem vários sintomas na nossa vida, eu carrego até hoje, né, esses sintomas, porque foi muito profundo mesmo. Eu tava na barriga da minha mãe e perdi essa irmã gêmea, né? Então, fui descobrir depois de adulta. Mas as mulheres, 40% das mulheres já perdem, né? Então, é muito mais fácil aí a tendência também de desenvolver um cisto no ovário, tá bom? Ou pode ser um aborto espontâneo ou um aborto, né, provocado, forçado, tá? Mas a perda de um bebê também pode levar a um cisto no ovário, tá bom? O que pode ser uma perda? Vamos pensar, tá? Sabe quando a mulher quer muito ter um filho, daí de repente desce, né, a menstruação e ela percebe que ela não tá grávida? Quem já passou por isso, né, que já passou esse, a gente chama de DHS, né, que é um impacto grande, ainda mais se a mulher quer muito ter o filho, acha que pode estar grávida e de repente descobre que não tá. E isso pode ser uma perda também, tá? E por isso que falam assim, olha, relaxa, não fica na expectativa, não fica esperando muito. E aí quando a pessoa relaxa, ela consegue engravidar, né? Porque a gente consegue sair do conflito. Porque senão, se a cada menstruação que vem a gente fica ali, meu Deus, não tô grávida, não tô grávida, isso é impacto pro corpo. O corpo vai respondendo e as chances de você, né, engravidar podem diminuir, tá? Com esses impactos, ok? Por isso que é bom a mulher não entrar naquela expectativa, ok?
Um conflito de perda pode ser ativado por meio de uma discussão, traição de um parceiro ou amigo. Claro que sim, porque os conflitos biológicos, né, hoje é como se a gente sentisse, né, que a gente perde, né, a gente sente que a gente perde, tá? A gente não precisa perder uma pessoa para ter o sentimento de perda. Eu não sei se vocês já passaram por isso, tá? Mas é um sentimento muito forte da pessoa não tá mais ali com você, tá? Mas esse sentimento de perda pode ser também a morte de alguém, perder alguém, tá bom? Em fase ativa ocorre a perda celular, redução de estrogênio. Gente, isso aqui é demais importante, prestem atenção, tá? Ocorre a perda celular, fase ativa, redução de estrogênio. Aqui a gente tem períodos irregulares, atraso na primeira menstruação, amenorreia ou até infertilidade. Olha aqui o que eu tô falando pra vocês, tá? Por isso que a mulher não pode entrar na expectativa, tá? Porque isso pode gerar uma infertilidade, essas perdas podem gerar uma infertilidade, tá? Em fase de cura, tem a reposição celular e essa formação de cistos. Então, veja bem, é tudo muito lógico, né? Na fase ativa, a gente perde tecido. Na fase de cura, a gente recupera tecido. A natureza não faz nada que não seja perfeita. É isso que vocês precisam entender, né? A gente precisa olhar para o nosso corpo e entender que é tudo perfeito, é tudo feito para que a gente sobreviva e sempre no sentido de nos ajudar, tá? Sempre. Dependendo da produção de células, pode ser diagnosticado como câncer de ovário. Olha só, né? Que baita informação aqui. Um cisto pode virar um câncer, pode ser diagnosticado como um câncer, tá? Não tem muita diferença, depende aí a fase que faz a punção, que faz ali o exame para ver se é câncer ou não, tá? Então, gente, é muito importante a gente saber isso. Sem essas informações, a gente fica totalmente desarmado, tá? Porque se acontecer isso aqui com vocês, vocês já sabem do que se trata, né? Não é só com o paciente de vocês, isso aqui é para a vida de vocês, tá? O propósito biológico ocorre ao final da fase de cura, onde os cistos produzem mais estrogênio com o objetivo de facilitar a fertilização para repor a pessoa perdida. O que é repor a pessoa perdida? Gente, com mais hormônio, a mulher pode engravidar mais fácil. Esse é o propósito biológico, tá? Então, o propósito biológico aqui vem para o aumento de estrogênio, tá? Vem para deixar ela mais fértil. E eu não sei se vocês sabem, mas o aumento de estrógeno no nosso corpo faz com que a gente fique com curvas no corpo, as mulheres. Fique mais atraente. Para quê? Para captar o macho, né? Para reproduzir. Tá? Então não é só na gente que acontece isso, não. Lá na natureza é a mesma coisa, com os animais é a mesma coisa, tá? Então a gente se torna mais atraente, mais jovem. Mulheres que têm cistos nos ovários têm mais a produção de estrogênio, tá? E costumam aí se tornar mais jovens, ter aparência mais jovem, tá? Então isso aqui é total pro sentido biológico, é a natureza agindo na gente, não é nada de algo de outro mundo, é a natureza que tá ali instalada, tá? Os ovários policísticos ocorrem quando há mais de um conflito de perda, ocorrendo a formação de múltiplos cistos. Então, se tem múltiplos cistos, tem mais de um conflito ali, né? Só que vamos lembrar, né, que a gente pode, de uma situação, depois a gente pode ir fazendo outros conflitos, é claro, né? Mas a gente sempre tem que olhar, quantos cistos eu tenho? Então, foram tantas perdas, tá? A gente sempre tem que olhar desta forma.